Bom dia, paz do Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias, Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler hoje a partir do versículo 11, tá? Todo mundo já abriu aí? Então vamos ler. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Eita, porque aqui acho que é raro aqui, mas... Ele pisa ou ele pisou? Não sei, porque aqui está errado, tem PLS. Pronto. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carnes de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Amém. Então, semana passada a gente começou o capítulo 19. E a gente falou, a gente viu que existiam dois cânticos, né, dois louvores que eram entoados a Deus, né, e cada um desses cânticos, o primeiro se referia à justiça de Deus, com que ele ia julgar as nações, né, tudo isso que a gente falou, e o segundo era pelo reinado, né, por Deus ser o rei que agora está conquistando o mundo. E aí a gente viu isso, né? E as pessoas eram convocadas a adorar a Deus, toda a criação era convocada a adorar a Deus por causa disso. Porque Deus iria julgar e o seu juízo é justo, e porque ele, ao julgar, né, iria vencer os inimigos e ia reinar e pronto, reinar para sempre. Essa primeira parte de Apocalipse 19 que a gente lê é como se fosse uma introdução, como é que chama? Um prólogo prólogo é antes? Epílogo? Sei lá. Um texto que vem antes de alguma coisa que vai acontecer, né? Então, uma introdução. E aí, o que é isso que iria acontecer? É isso que a gente leu aqui no versículos 11 ao 21. Né? Vai vir esse cavaleiro, né? Na visão de João. Surge esse cavaleiro, eles se preparam lá de toda a preparação, ocorre a guerra, e depois as consequências dessa guerra. E aí a gente vai falar sobre isso hoje, né, nesta manhã. Então, para começar, João, ele fala no versículo 11 que ele viu os céus abertos. A primeira coisa que ele diz, ele fala, viu os céus abertos. Ele já tinha visto isso antes, lá no capítulo 4, por exemplo, quando vai ser revelado a ele, agora, o trono de Deus. O céu se abre como uma porta no céu e ele é chamado para ir lá e ver o trono de Deus e assim por diante, né? Toda a visão que ele descreve. Então, quando a gente vê isso, tipo os céus abertos,
nesse contexto aqui de Apocalipse e de literatura apocalíptica no geral, se refere a uma revelação de Deus. Né? Tipo, é Deus que está, digamos assim, vamos dizer assim, né? Abrindo as cortinas para mostrar o que está por trás. Né? Então Deus, ele, digamos assim, abre os céus diante dos olhos de João para revelar as coisas que, né, Deus quer revelar. Né? O futuro, digamos assim. Então os céus abertos. Então os céus abertos significa isso, né? Deus, digamos assim, abrindo as cortinas do escatom, do final, para revelar as coisas a João. E aí João vê essas coisas, né? Que ele descreve. E isso é uma continuação da sua visão, tá? Da que ele já vinha tendo. E aí ele fala, a primeira coisa que ele viu quando os céus se abriram, né? Quando essa cortina foi aberta, o que foi que ele viu? Ele disse, ainda no versículo 11, que ele viu diante dele um cavalo branco e um cavaleiro, uma pessoa sentada em cima desse cavalo branco. Vocês já viram isso em algum lugar? Um cavalo e um cavaleiro, digamos assim, branco? Onde? Não é Napoleão, não. Tá? Cavalo branco? Não é esse, não. Mas onde é que vocês já viram outro cavalo branco? Também não é nos desenhos da Disney, tá? Hã? Nos selos. Isso, exatamente. Apocalipse capítulo 6. Vamos lá para Apocalipse capítulo 6. Quando os selos, né, começam a ser abertos, né, quebrados. No versículo 2, quando o primeiro selo... Lembram que os 4 primeiros selos são os que a gente chama dos cavaleiros do Apocalipse, né? Que são 4. O primeiro, ele fala no versículo 2. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então, no capítulo 6, versículo 2, né? Quando o primeiro selo é aberto, João já tinha visto um cavalo branco e um cavaleiro sobre ele. Vocês acham que esse cavaleiro do capítulo 6 é o mesmo do capítulo 19? Como? E o que é que você chegou? Qual a conclusão que você chegou? Hã? Beleza. O que é que vocês acham? É o mesmo cavaleiro ou não? Então, Tassi está correto. Não é o mesmo cavaleiro. Fala. Eu fiquei pensando, porque assim, tem gente que defende que esse primeiro cavaleiro é Jesus, né? Eu acredito que é justamente as pessoas que falam que Jesus vem antes, né, da tribulação, para levar a igreja, depois volta e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, né, será que isso não seria uma base bíblica, né, para essa visão? Só que o que me fez acreditar que não é mesmo, além dessa questão da ordem, né, é pela descrição, né, dos 2 cavaleiros. Porque aqui ele fala, né, ele tem uma coroa e um arco. Né, essa é a descrição que diz lá em Apocalipse 6. Aí aqui no 19 ele fala que ele tem muitos diademas, aí falando dos olhos, falando do nome, da roupa. Aí por essa razão, eu não acho que é o mesmo, porque são descrições diferentes, né? E tipo, tem aquela coisa que esse cavaleiro, o primeiro cavaleiro pode imitar, tentar imitar a Cristo. Né? Por isso que ele tem uma coroa, tá? Mas Cristo tem vários diademas no meio dela. E aí pode ser alguém que quer imitar a Cristo. Isso.
Então, como vocês disseram, não é o mesmo cavaleiro, apesar do cavalo ser da mesma cor, né, ser branco. Tem um porquê do cavalo ser da mesma cor, mas não é o mesmo. Principalmente, por isso que vocês falaram, a questão cronológica, digamos assim, porque ali, naquele primeiro cavaleiro lá, é a abertura do primeiro selo, e aqui ele está se referindo já ao momento, vamos dizer assim, do escatom, do final, né, dessa batalha final. Além disso, aquele primeiro cavaleiro, ele vinha com um arco, esse segundo vem com espada, então é diferente, as armas. Deixa eu ver aqui uma coisa. A questão da coroa, a gente vai falar sobre essa coroa, mas já dando um spoiler, né? São coroas diferentes. No grego tem duas palavras para coroa. Uma é Stéphanos e a outra é diadema. Diadema. Stéphanos eram aquelas coroas tipo de planta, né? Que era dada ao pessoal que vencia, por exemplo, jogos atléticos, lá, Olimpíadas, recebia aquelas coroas lá. E essa diadema é coroa de rei, coroa da realeza, de pessoas do rei, né? Então são diferentes essas coroas. Então tem vários aspectos diferentes, né, que mostram que são cavaleiros diferentes. Aí por que então o cavalo é branco? Nos dois casos. Né? Não sei se vocês lembram, mas na época, quando a gente estudou o capítulo 6, né, a gente falou o que significava esse cavalo branco. Alguns dizem, né, ao contrário do que alguns dizem, esse cavalo branco não significa pureza, não tem a ver com pureza. A imagem de um cavalo branco, e é por isso que, como eu falei, nos desenhos lá da Disney, o príncipe ele vem no cavalo branco, né, para salvar, e eu sou, não sei o que lá. Porque essa imagem do cavalo branco é a imagem de alguém, digamos assim, vitorioso, alguém conquistador. Essa é a ideia do cavalo branco. Então, aquele primeiro lá do capítulo 6, na época a gente falou, que significava, vamos dizer assim, esse espírito de conquista, de querer vencer a todo custo. E isso levava a guerras, que aí vem os outros cavalos, né? O vermelho, amarelo e preto, que é a guerra, batalhas, discórdias e tudo que diz respeito a isso, fome, morte, doenças e etc. Então, essa ideia do cavalo branco traz esse significado, né? De tipo, um rei vencedor, uma pessoa que vem para conquistar, algo desse tipo. Lá, no capítulo 6, não era Cristo, digamos assim, pode até ser o anticristo, a besta, o anticristo, que vem com esse sentido de conquistar, etc. E é também esse espírito do anticristo, que jaz que o mundo jaz nele, né? Que está no mundo. E aqui é Cristo, no capítulo 19 é Jesus. Até porque quando a gente continuou lendo, né, esse texto, a gente vê as descrições dele. Aí tem dizendo que na coxa dele tem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Né? Quem mais poderia ser senão Jesus? Né? Então esse é Cristo. Esse cavaleiro aqui que vem nesse cavalo branco. Certo? E também a ideia do cavalo branco é uma ideia do próprio contexto romano, que é uma ideia, como eu falei, de triunfo, de vencer, de um rei que vence, um rei vencedor. Aí era tipo, colocado num cavalo branco e ia lá passear, né? Para todo mundo ver e... ele venceu e tal. Então, é tirado dessa ideia de um rei que vence, que conquista, né? Tudo isso. Certo? Alguma dúvida aí? Então, esse cavaleiro aqui é Jesus. Não é o mesmo cavaleiro do capítulo 6. E aí, quando a gente entende que é Cristo, né? Jesus, João, ele continua falando sobre esse cavaleiro e aí... os comentaristas, os teólogos, eles dizem que ele vai dar 7 características sobre esse cavaleiro. 7 características dele. E aí a gente vai falar, né, cada uma delas. Baseado em imagens romanas de triunfo, né, como falei. Cavalo de guerra de um rei vencedor. Falei, né? E aí ele vai falar as 7 características desse cavaleiro branco, né, que está lá, que está no cavalo branco. A primeira delas, ele fala ainda no versículo 11, é que ele se chama fiel e verdadeiro. O que significa ele ser chamado de fiel e verdadeiro? Qual?
são atribuições que são dadas a Cristo. E assim, são os atributos dele, né? De Deus no geral. Né? Ele é fiel porque o fiel e verdadeiro estão juntos, né? Fidelidade e verdade são juntos, são ligados. Mas essa ideia de ser fiel e verdadeiro indica que tudo que ele fala é verdade. Tipo assim, Deus não mente. E não somente em relação a coisas, digamos assim, do futuro, mas tudo que ele já falou, digamos assim, no nosso tempo, né? Que ele fala ainda hoje e aquilo que ele fala para o futuro é verdade. É como diz, os céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não. Tudo que Deus fala é verdade. E é aquilo que a gente falou também no culto de jovens. A sua palavra, além dela ser uma verdade, ela é mais do que só, digamos assim, um discurso, né, como eu estou falando aqui. A minha palavra ela não tem poder de produzir nada. Eu estou falando, mas né, é só som, né, vibração aqui no ar chegando no ouvido de vocês. Só que a palavra de Deus, ela é poderosa. Aquilo que a gente falou no culto de jovens. Foi pela palavra de Deus que Ele criou todas as coisas. Quando Ele disse, haja luz, houve luz, porque a sua palavra é verdadeira. Ele não poderia dizer, haja luz e a luz simplesmente não aparecer. A luz, não quero ir não. Não existe isso. Deus falou e acontece. A sua palavra é verdadeira. E a fidelidade tem muito a ver com isso também, porque isso tem a ver com os seus decretos, com tudo aquilo que Ele já revelou e que Ele deseja, tenciona fazer. Né? Então, por exemplo, tudo isso que está escrito aqui na Bíblia sobre o futuro, como João tem revelado, como foi revelado a João, e ele escreveu aqui no livro de Apocalipse, são as palavras verdadeiras e fiéis de Deus. Isso vai acontecer. Você acreditando ou não, existindo ateu no mundo ou não, isso vai acontecer. Não depende da fé da pessoa. Porque quem falou foi Deus, o fiel e verdadeiro. Então, a sua palavra é verdade, é poder, acontece, e Ele zela para cumprir a sua própria palavra. Deus não se contradiz, né? Ele não disse assim, eu vou julgar eu vou julgar os ímpios, aí quando chega na hora ele, não, me arrependo, vou fazer isso não. Não. O que Ele falou será feito. O que Ele decretou desde o início será realizado. Por isso que Ele é fiel e verdadeiro. E aí sobre Cristo, também já foi falado, no próprio Apocalipse, isso sobre Ele, né? É dito que Ele é a testemunha, né, fiel e verdadeira. Por quê? Porque, como João diz lá no Evangelho e aqui também, Jesus Ele é a palavra de Deus, Ele é o Logos, o Verbo, né, que se fez carne. Ele é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Carneiro acabou de falar, é fiel e verdadeira. É poder para a salvação, e para a criação e para tudo. Então, o próprio Cristo é essa testemunha, é esse testemunho de Deus, esse testemunho vivo de Deus que é fiel e verdadeiro. A vida de Cristo é a verdade e está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Eles nunca digamos assim, se contradizem. Esse Cristo é fiel e verdadeiro. E isso também está relacionado com a questão, com o contexto aqui, que é o contexto de juízo, que ele vem para julgar. Como ele fala logo a seguir, que é outra característica, né? Que ele julga e guerreia com justiça. Porque ele já havia falado desde o começo, desde o Éden lá, que aquele que pecar, morrerá. Então, ele é fiel e verdadeiro e é por isso que ele está vindo agora para julgar e guerrear. Porque ele já tinha falado isso, já estava nos seus decretos, vamos dizer assim. Ele já tinha dito, quem pecar morrerá. O salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E assim por diante, e assim por diante. Lá em Deuteronômio, as maldições da desobediência. Né? Então, não é como se do nada ele decidiu vir julgar. Não. A sua palavra já havia sido falada e ele é fiel e justo, fiel e verdadeiro naquilo que falou e para cumprir aquilo que falou. Então, por isso que ele vem aqui para julgar, para guerrear contra os seus inimigos. Né? Porque, justamente, ele é fiel e verdadeiro. Essa é a primeira característica que é falada sobre esse cavaleiro, que a gente já sabe que é Jesus. Né? Ele é fiel e verdadeiro. Então, aí vamos para a segunda. Né? A segunda característica que é falada sobre ele,
ainda no versículo 11, é que ele julga e guerreia com justiça. Ou ele julga e faz guerra, né? A mesma coisa, com justiça. Então é isso que eu falei. A sua palavra é verdadeira, ele vela para cumprir com a sua palavra, por isso ele vem para julgar e para guerrear com base na sua justiça. É aqui que a gente falou já no começo do capítulo 19, né? E também no capítulo 16, 17, sei lá. Quando ele faz aquele louvor pela justiça de Deus, né? Então, Jesus vem para julgar, Deus vem para julgar por causa que ele é justo. O seu juízo é justo e aqueles que estão recebendo esse juízo são realmente merecedores disso. Eles não são coitadinhos e vão sofrer sem ter feito nada. Não. O juízo de Deus é justo, ele vem para julgar e para guerrear contra eles com justiça. E quando ele fala isso, né, traz uma imagem de guerra, de batalha. Por isso que ele fala, ele vem guerrear. O termo aí é literalmente fazer guerra, promover, estar em guerra, né, batalhar mesmo. Só que, como a gente vai ver mais na frente, essa guerra não dura muito, não. Então Jesus, justamente por ele ser fiel e verdadeiro no que ele fala e no que ele faz, então agora ele vem para guerrear e para julgar com justiça, de forma justa. E a gente já falou sobre isso, né? E a sua justiça como a gente também já falou, é incomparável. Não é como a justiça dos homens, que na verdade, na grande maioria das vezes, é uma injustiça, né? Mas a justiça de Deus, a justiça de Cristo é justa. Porque Ele é o justo. Ele é a própria justiça está nele, né? É um atributo dele, ser justo, justiça. Então não tem como Deus ser injusto, né? Por isso que Ele vem para fazer isso pela sua justiça. A terceira característica que é falada sobre esse cavaleiro, né, Jesus, é que ele tem olhos como de fogo, né, com chamas de fogo nos olhos. Isso lembra o que a gente estudou lá em Apocalipse capítulo 1, quando logo no começo da visão de João, né, que ele vê Jesus. Né? Uma das primeiras coisas que ele vê é Jesus. E aí ele vê Cristo, aí ele faz toda aquela descrição dele, né, que ele tem pés como latão reluzente, né, bronze e tal, o seu rosto é resplandecente, etc. E os seus olhos são como de fogo. Lá na época, quem lembra o que significa os olhos, né, ter essa questão de olhos de fogo? Quem lembra o que isso significa? Como? Tem a ver, mas é por esse caminho aí. Quando a gente pensa em olho, o que é que, vem na cabeça? Visão, né? Olhar. E o que é que isso remete? Exatamente. Né? Essa é a questão, de que quando ele fala dos olhos, remete à onisciência de Deus, no caso de Cristo, né? Que ele vê todas as coisas. E por ter esse aspecto de fogo, né? Como a gente falou lá no capítulo 1, é que ele vê todas as coisas, ele contempla todas as obras e ele vem e ele vai julgar essas obras. Essa foi a ideia que a gente falou lá no capítulo 1, resumidamente, e também aqui é a mesma coisa. Até porque o contexto é justamente isso, né? Como ele falou logo antes, ele vem para guerrear e julgar. Então o contexto é esse, ele vem julgar, vejam a progressão, né? Ele é fiel e verdadeiro, suas palavras são verdadeiras e ele é fiel para cumpri-las, o que ele falou. Depois ele vem para julgar e guerrear com justiça, com base naquilo que ele falou. E aí ele fala que os seus olhos são como são fogo, né? Olhos de fogo, porque
com base naquilo que ele falou e naquilo que ele vem fazer, ele viu as obras, ele vê as obras de todos, ele contempla as obras de todos e por isso ele pode julgar, porque ele vê todas as coisas, é onisciente. Então, por causa disso, por contemplar todas as coisas, ele vem, né, com esse aspecto de julgar, de fazer guerra. Então, é a mesma ideia lá do capítulo 1 de Apocalipse, né? Ele contempla todas as obras e vem julgá-las, certo? Aí a quarta característica que é falada sobre Cristo é que ele tem muitas coroas. Como eu falei, lá no capítulo 6, a coroa daquele cavaleiro lá, aquele primeiro cavaleiro, é Estéfanos. É a coroa de vencedor, que remete à vitória. Essas coroas aqui, do versículo 12 de Apocalipse, são diadema. Tanto que tem até algumas traduções que traduzem como diadema, né? E esse diadema é coroa real, coroa da realeza. Coroa que pertence a pessoas da família real, reis, príncipes, né? Então, aqui, essas coroas significam justamente que Cristo é rei. Lembra quando a gente falou isso semana passada, eu não lembro exatamente o capítulo, mas é quando fala que, tipo, Jesus vem, aí ele fala assim, e agora o reino do mundo se tornou seu. Alguma coisa, acho que é no 7º selo, ou é na 7ª trombeta, algum dos dois, eu acho. Então, quando Jesus vem e o reino do mundo se torna seu, ele conquista o reino do mundo e ele é rei. Então, essas muitas coroas significam isso, ele é rei, ele reina, e é como ele vai falar mais adiante, né, o nome que tem na sua coxa, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Né? Ele governa sobre tudo e sobre todos. O imperador romano, por mais, no contexto aqui, na época, né, por mais poderoso que ele pudesse ser, e por maior fosse o seu exército e o seu território, as suas riquezas, Cristo é rei acima dele. Ainda hoje ele é, né? Vamos dizer, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, por mais poder militar que ele possa ter, e dinheiro e tudo, e como é que fala? Armas, né, nucleares, biológicas e todo poder que pode ter, que pode destruir o mundo, Cristo é rei sobre ele. Jesus, ele é Senhor dos senhores, né? Ele é rei. Ele tem muitas, e a ideia de muitas coroas é para enfatizar justamente isso. Né? Porque um rei só precisa de uma coroa para ser rei, né? Mas ele tem muitas justamente para enfatizar que ele não é como os reis da terra, digamos assim. Ele é superior. Ele tem muitas coroas. O seu reinado é muito mais elevado. Então, essas coroas indicam isso, né? O seu reinado é superior ao reino dos homens, né? Então, ninguém pode prevalecer contra ele. E vocês veem, até agora, né, as imagens, e não só até agora, mas no que vai falar a seguir também, as imagens que são reveladas sobre esse cavaleiro, sobre Cristo, todas têm um aspecto de julgar, de juízo, de batalha, de guerra, né, de rei, de coisas desse tipo. Né? Justamente porque o contexto aqui é um contexto de batalha, de guerra. Como ele vai falar no versículo 19, né, os inimigos vão se juntar para ir guerrear. Então, é o contexto de guerra. Ele está vendo esse rei, que é Cristo, assentado num cavalo branco, que sai para guerrear contra os inimigos. Então, é esse contexto que está por trás, né? Aí no versículo, ainda versículo 13, não, versículo 12 ainda, né? Ele vai dizer que ele tem um nome, no versículo 12 ele diz, ele tem um nome que só ele conhece e ninguém mais. Aí, tipo, existe muita discussão sobre que nome é esse e tal, o que é isso, o que é esse nome que só ele conhece e ninguém mais, né? Aí alguns relacionam com aquelas promessas que são feitas lá nas cartas às igrejas, né? Que nós receberemos um nome que ninguém conhece, só aquele que vai receber, que sabe. Né? Aí ele vai relacionar com isso. E depois ele relaciona isso com, se eu não me engano,
é a promessa a outra igreja, que ele diz assim, que nós receberemos o nome de Deus, o nome de Cristo e o nome da Nova Jerusalém. Então ele vai dizer que esse nome que nós vamos receber é esse nome de Deus, né? Então vai relacionar tudo isso. Aí, o que, de modo geral, né, o que é que isso significa? É que esse nome que ninguém conhece é como se fosse assim, diz respeito à essência da pessoa. Então é como se fosse a essência de Cristo, a própria pessoa de Cristo. E aí, é como o próprio Jesus fala em alguns evangelhos, que ele diz, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então o único que conhece plenamente o Filho, Cristo, é o Pai. E nós, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, que eu coloquei aqui, né, 13, a partir do versículo 12, ele diz, vamos ler, né, vamos abrir esse texto. 1 Coríntios 13, que ele está falando sobre o amor, aí ele vai falar que nós conhecemos em parte. Ele fala assim, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 12. Só o versículo 12, na verdade. Ele diz assim, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então, veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Ele está falando aqui sobre Cristo. Ele está dizendo que quando Jesus voltar, quando ele vier, lá no versículo 10, ele fala, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então quando Cristo vier, de forma final, para consumar todas as coisas plenamente e acabar, né, o mundo e começar a eternidade, aquilo que é imperfeito vai passar. Só vai haver o que é perfeito. E nós que agora conhecemos ele em parte, naquele momento o conheceremos plenamente, assim como nós também somos conhecidos. Então, quando Cristo se revelar, esse nome que ninguém conhece, só ele, vai ser revelado a nós. E não somente será revelado a nós, como também nós receberemos esse nome sobre nós, digamos assim. Não que a gente vá ser chamado, tipo, não posso dizer exatamente, né? Tipo assim, se vai mudar o nosso nome, se a gente vai ser chamado assim. Mas a ideia de que nós seremos, é a ideia justamente de conhecer e de ter comunhão, ter um relacionamento íntimo, ser propriedade de Deus. Então nós vamos receber esse nome que Cristo tem e ninguém conhece, só Ele. Aí é justamente isso, quando Paulo fala lá que nós agora conhecemos como uma imagem, né, borrada, como por um espelho. A gente às vezes fica pensando, né, como assim? Né? O espelho eu me vejo tão bem, mas é porque na época os espelhos não eram tão bons como a gente tem hoje, né? Um espelho basicamente é um metal polido, né? Tem que polir lá. Só que na época eles não tinham, vamos dizer assim, a tecnologia que a gente tem hoje para polir o metal tão bem para a gente ver uma imagem bem nítida, né? Era um polimento que eles faziam lá e eles viam só, como o Paulo fala, uma imagem borrada, uma coisa assim. Então é o que Paulo está dizendo. A gente conhece a Cristo dessa forma, como vendo ele como uma imagem borrada. Só tipo como tiro o óculos assim, né? Pelo menos eu só vejo o formato da pessoa. Tipo isso. Só que quando ele vier e consumar todas as coisas, nós o conheceremos como somos conhecidos. E isso ele está falando de Cristo, tá? Do Filho. E Deus, de forma geral, nós nunca conheceremos a Deus, né? Teremos a eternidade para conhecê-lo e vamos conhecer por toda a eternidade e até nunca vai acabar. Então, é isso que ele fala. Esse nome que ele tem sobre ele, que só ele conhece, ninguém mais, diz respeito a digamos assim, essa essência dele, essa plenitude dele mesmo, do próprio ser dele, que só será conhecido de nós, né, quando ele se revelar, quando ele vier. E como eu falei, não somente a gente vai conhecer, mas nós mesmos receberemos esse nome, como ele fala lá em os capítulos 2 e 3, né, escrevendo às igrejas. Teremos o nome de Deus sobre nós, né, indicando que nós somos propriedades dele e nossa vida é dele. Certo? Deu para entender isso aí? Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá? Então essa é a quinta característica que é dada sobre Cristo. Ele tem esse nome
que é, digamos assim, né, o nome de Deus, que está sobre ele, só ele conhece. A sexta característica é que ele está vestido com um manto, e esse manto, ele está manchado de sangue. Aí, antes da gente falar sobre ele, eu gostaria de perguntar a vocês, por que vocês acham que esse manto está manchado de sangue? É interessante isso aí. Por que vocês acham que esse manto de Jesus está manchado de sangue? Pronto. Daniel disse que é relacionado aos mártires. A primeira coisa que vem à mente é o sacrifício dele mesmo, né? O sacrifício de Cristo. Tem mais uma hipótese. O sacrifício de Cristo já tem autoridade sobre a morte. Como? Entendi. Autoridade sobre a vida e a morte. E o sangue significaria isso. Então diz que é tipo autoridade sobre a vida e a morte. Tem outra ainda, né? Outra hipótese. É interessante porque quando eu li esse texto, né, eu achava, como Hortência falou, que se referia ao sacrifício de Cristo. E tipo assim, é o que vem logo à mente, né? Porque está falando de Cristo, e sempre que fala de Cristo e tipo fala de sangue, a gente lembra da cruz, do seu sacrifício, né? Então, é o que lembra logo. Só que quando a gente... Aí tem um texto lá de... Vamos lá para Isaías, capítulo 63, que aí vocês vão entender o que é que significa isso aí. Que eu achei massa. Isaías 63. Hã? É que eu estou lendo a Bíblia. Vou pegar para cá então. Isaías 63, versículo 2 e 3. Opa, passei. Ele diz assim, ó: Porque as tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar. Versículo 3. Sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira, e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. Chegou aí? Então o sangue, provavelmente, né, o mais provável é que o sangue que está nas vestes de Cristo não é o sangue dele. Existe essa hipótese, né, que seria o sangue dele relacionado ao sacrifício. A outra hipótese é que seria o sangue dos mártires, né? Só que a mais provável é justamente essa, que a gente leu em Isaías, né? Que são o sangue, né, dos seus inimigos. Por quê? Em Apocalipse capítulo 14, e a partir do 14 também ele fala outras vezes sobre isso, que Deus ele vem para julgar, Cristo vem para julgar, e esse juízo é como o pisar das uvas, né, no lagar da ira de Deus. A gente falou que o lagar é o quê? É tipo um lugar grande, assim, tipo, sei lá, um tonel grande, alguma coisa assim, que aí ficava as uvas lá, e era como era feito o vinho antigamente, né? As pessoas iam e pisavam na uva. E aí o sangue da uva respingava e sujava toda a pessoa. Chama de sangue da uva. Então, e a gente até leu, quando a gente falou sobre isso, a gente até leu esse texto de Isaías 63, que a gente viu que foi de onde João tirou essa imagem, né? É a mesma coisa que Deus revelou a Isaías, é a mesma coisa que ele revelou a João. Então esse sangue aqui é isso. É quando Cristo vem julgar os seus inimigos, pisar, né, sobre eles no lagar da ira de Deus. E aí o sangue deles respinga nas suas vestes. Isso indica que a vitória de Cristo já é certa. Tipo assim, o juízo que ele vem fazer já está certo. É como Jesus mesmo fala lá para Nicodemos: aquele que crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é como dizer, ele será condenado. Não, quem não crê já está condenado. A condenação já paira sobre ele. Só falta acontecer, mas já está sobre a cabeça dele, assim, um negocinho assim, né? Então, esse sangue que está nas vestes desse cavaleiro branco de Cristo é o sangue dos inimigos. E tanto que ele fala, né?
mais na frente, no versículo 15, que ele pisa o lagar do vinho do furor da sua ira. Né? Que é justamente remetendo ao capítulo 14, lá que ele fala que vai pisar o lagar, pisar as uvas, né, no lagar da ira de Deus. Então esse sangue é isso. É o sangue dos inimigos, demonstrando a derrota dos inimigos e a vitória de Cristo. Ao julgá-lo, ao exercer o seu juízo, que a gente já viu que é justo, porque ele vem fazer isso com base na sua justiça. Né? Aqui, ó, faz guerra e julga com sua justiça. Certo? Ficou claro isso aí? Então esse sangue é dos inimigos. Né? Eu achei interessante isso. Porque eu pensava, era o sangue de Jesus, aí de repente é o dos inimigos. Aí Isaías fala isso, eu, cara, massa. E aí a sétima característica sobre Cristo, sobre esse cavaleiro branco, é que ele é chamado, versículo 13, o seu nome é Palavra de Deus. Ele é chamado Palavra de Deus. É isso que vai fazer com os inimigos. Ele é chamado Palavra de Deus. Né? O próprio João já chamou Jesus assim, né? João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1. Ele é o Logos, né? A Palavra de Deus, o Verbo que se fez carne. Que foi João, né? Escreveu. Então, ele é a Palavra de Deus, esse Logos. O interessante é que no grego, né? Para nós, tipo assim, palavra, verbo, né? É uma coisa assim, né? Tipo, né? Só que o interessante é que no grego, esse termo Logos, né? Porque os gregos, tudo é uma coisa mais filosófica do que... Né? É um negócio assim... Então, Logos é tipo assim, não sei se é exatamente isso, mas pelo que eu entendi é tipo assim, é o que dá sentido e significado às coisas. Não é somente, como eu disse, é uma coisa meio filosófica. Por exemplo, eu olho para essa cadeira, né? Aí não é somente o nome cadeira, mas é o sentido de cadeira. Não sei se deu para entender isso, mas é tipo isso. A palavra Logos significa isso, é tipo o sentido, o significado, a essência das coisas. Não é somente a palavra escrita lá, um negócio assim. E é por isso que quando João fala lá no Evangelho de João, que Jesus é o Logos, né, de Deus, ele fala sobre criação, ele fala sobre salvação, porque a gente falou o quê? Que foi pela palavra de Deus que todas as coisas foram criadas, que nós fomos salvos, né, e assim por diante. Que Deus sustenta todas as coisas. Então lá no Gênesis capítulo 1, quando Deus fala, vamos criar, né? Haja luz, tal, e se fez luz. Ali estava Deus, a Trindade, né? Cristo, como palavra de Deus, né? Trazendo à existência todas as coisas, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, né? Então, Cristo é a palavra de Deus. Ele é essa coisa assim, né? Que dá o significado e o sentido das coisas, né? Tem até uma palavra que fala que é tipo... Não é agente. É alguma coisa assim. Que Cristo é como se fosse o... Não sei, tu não lembra, não? Alguma coisa assim. Como se ele fosse o que executa, alguma coisa assim. Esqueci o termo exato, mas... Cristo, ele é a palavra de Deus, né? Essa palavra que a gente já falou lá na primeira característica, que é fiel e verdadeiro. Como fala, né? Prego batido e ponto virada. E pronto, acabou-se. Cristo, ele é a palavra de Deus. O Logos, que se fez carne, que encarnou, que cumpriu sua missão, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e vai voltar. Né? Ele é essa palavra de Deus. O Logos. E, além disso, isso também indica a questão de autoridade, né, divina, do próprio Cristo, no caso, né? Porque essa palavra também traz o sentido de autoridade. Então, Jesus, ele é a palavra de Deus que tem autoridade para fazer tudo isso que ele vem fazer aqui. E é por isso que ele vem e, digamos assim, né? Vamos falar assim, por isso que dá certo, né, o que ele vai fazer, porque ele é, né, o Verbo, ele é o próprio Deus, né? Então não poderia dar errado, né? Certo? Então essas são as 7 características que João lista sobre esse cavaleiro, sobre Cristo. Ele é fiel e verdadeiro, ele julga com justiça, ele tem olhos de fogo, vê todas as obras, ele tem muitas coroas, ele é rei acima de todos, ele tem um nome escrito, né, a sua essência que será revelada naquele grande dia,
que nós não conhecemos. Ele está vestido com um manto que é manchado do sangue dos seus inimigos, né? Como alguém que já executou o seu juízo e agora já venceu. E ele é o Verbo, a palavra de Deus, né? Além disso, além dessas 7 características, João também vai falar 4 ações. E não ações necessariamente do cavaleiro, né, de Cristo, mas que acontecem ali, né, ao redor dele, com respeito a ele. Aí vamos falar sobre essas 4 ações. A partir do versículo 15, a partir do versículo 14, né, ele vai dizer a primeira das ações, que é o exército do céu, versículo 14, os exércitos dos céus o seguiam. Então ele não vem só, ele vem no seu cavalo branco, com toda essa descrição que foi feita, mas ele não vem só, ele vem com um exército do céu atrás dele, né, seguindo ele. E aí ele fala que esse exército do céu, eles estão vestidos de linho fino, branco e puro, e também montados em cavalos brancos. Então, digamos assim, é o exército de Cristo que vem com esses cavalos brancos, que a gente já viu que dá uma ideia de conquista e de vitória, né, de rei vitorioso. Então o nosso rei vai à nossa frente, nós vamos atrás dele para guerrear, né, em cavalos brancos vestidos com roupas de linho fino, branco e puro. Aí existe um debate, né, de quem é esse exército, quem faz parte desse exército, Alguns dizem que são anjos, são só os anjos que estão ali. Só que o que parece mais... o que concorda mais com outras passagens do próprio livro de Apocalipse é que não são somente anjos, mas são anjos e também os santos, os crentes, né, que estão lá no céu. Né? Por quê? Porque ele vai fazer a descrição e ele fala que eles estão vestidos de linho fino, branco e puro. E a gente leu nos versículos anteriores que os santos, os crentes que estão no céu lá, louvando a Deus, estão com essas mesmas vestimentas. Linho fino, branco e puro. A igreja se veste assim, né? Como ele fala, ainda no capítulo 19, no versículo 8, né? Que foi dado à noiva do Cordeiro, a igreja, a vestir-se de linho fino, brilhante e puro, né? Branco e puro. Então, a igreja também se veste assim. Além disso, tem outros textos em Apocalipse que ele vai falar que os santos vencem com ele. Aí tem um texto, esqueci a referência, era para eu ter anotado, mas ele fala que os crentes, né, os seus discípulos, o seguem aonde ele vai. Então todos esses versículos indicam que não são somente anjos aqui que estão nesse exército, mas todos aqueles anjos e também todos aqueles que são, digamos assim, o povo de Deus. Aqueles que estão louvando a Deus no céu, que a gente viu que são anjos e também a igreja, fazem parte desse exército. Então a gente também vai ir para a batalha, tá? A gente vai guerrear também. Cada um do seu cavalo branco assim, bem massa. Então esse exército, né, segue a Cristo, vai atrás dele para essa batalha, para essa guerra. E esse exército é composto do povo de Deus, né? Anjos, igreja e isso. Aí a segunda ação que é falada a respeito dele é que, versículo 15, da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. E além disso ele fala que ele as governará com cetro de ferro. Então essa é a segunda ação, né? Da boca dele sai uma espada afiada. E aí ele fala também do cetro de ferro, né? Essa ideia da boca sair uma espada afiada, espada no contexto de... A gente também já falou isso, né? Mas espada no contexto... Se não me engano foi até no capítulo 1, que também sai uma espada da boca de Cristo. Lá no capítulo 1 de Apocalipse. E a gente entendeu que essa espada é o símbolo, digamos assim, de poder e de autoridade máximo de Roma. Então, isso saindo da boca de Cristo indica que ele tem todo o poder e autoridade para exercer o juízo que ele vai fazer. E além disso, também é relacionado com a sua palavra. Essa mesma palavra que a gente falou que é poderosa, que criou o universo, que sustenta o universo, que nos alcança e nos salva, é por meio da mesma palavra que ele vai trazer juízo
sobre os ímpios. Ele vai julgar, que ele vai guerrear por meio dessa palavra. E é por ela que ele vai ferir as nações, né? Vai batalhar contra as nações ímpias, os seus inimigos. E aí ele cita, quando ele fala, ele as governará com cetro de ferro, ele está citando, provavelmente, muito provavelmente, o Salmo 2, versículo 9. Então vamos lá ler o que é que diz o Salmo 2, versículo 9. Por favor, Hortência, leia aí. Com vara de ferro as retirarás, e as despedaçarás como vaso de oleiro. Pronto, quando ele fala, né? Com vara de ferro, ou cetro de ferro, né? As despedaçarás como um vaso de barro. A ideia é o mesmo texto que João está citando aqui, né? Ele as governará com cetro de ferro. E é interessante porque essa palavra, né, cetro não, governará, né, que ele fala aqui em Apocalipse, capítulo 19, na verdade a tradução literal dela seria pastoreará, tipo, ele vai pastorear. Né? Então traz esse sentido de governar como um pastor que está governando as ovelhas, né, ali. Então a ideia é tipo de um pastor. Aí a pessoa, quando eu li, eu fiquei me perguntando, né, como assim ele vai pastorear os ímpios, os pecadores? Ele não é o nosso pastor? Né? Por que Cristo vai pastorear eles? Só que o sentido é que não é que ele vai pastorear eles, é que ele vai agir como um pastor que com um cetro de ferro, no caso, ele abate os inimigos. Digamos assim, ele está pastoreando um rebanho de ovelhas, vem um lobo ali para pegar as ovelhas. Ele pega o cetro e o lobo vai-se embora, né? Então essa é a ideia, que ele vai agir como um pastor e utilizar o seu cetro para ferir os inimigos, né? Despedaçar as nações, como ele fala, como um vaso de barro. Então não é que ele vai pastorear os ímpios, mas ele pastoreia as suas ovelhas, o seu povo, e como um pastor do seu povo, ele abate, né? Expulsa os inimigos que vêm contra ele. Entenderam? E aí justamente quando ele fala que as despedaçará com cetro de ferro, como faz com um vaso de barro, é justamente essa ideia. Ele irá realmente destruir os inimigos. Como um vaso de barro, pega um vaso de barro, pega um cetro de ferro e dê assim. Você vai ver o que acontece. Se você der com a força suficiente, né, ele vai se despedaçar completamente. Então é justamente isso, né, que vai acontecer. Os inimigos serão totalmente despedaçados. É aquilo que ele fala no capítulo 18 sobre a queda da Babilônia, que a cidade vai ficar totalmente desolada, destruída, em ruínas, pegando fogo. Né? Totalmente destruída. É isso que vai acontecer quando Cristo vier guerrear com seus inimigos. Então essa é a ideia, tá? A terceira ação que ele vai falar, ainda no versículo 15, é que ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso é interessante porque isso remete ao que a gente falou lá em Apocalipse 14, que Deus ele vai fazer isso. Ele fala lá no Apocalipse em capítulo 14 que Deus vai fazer isso, pisar o lagar do furor da sua ira. E ele usa dois termos no grego para se referir à ira. Por isso que na tradução em português ele fala furor da sua ira, que ele usa dois termos. É justamente para enfatizar a ira. Tipo assim, ele usa... Na época a gente falou, se não me engano é timos e orgue. Acho que é orgue. Acho que é. Que são duas palavras que são traduzidas como ira, podem ser traduzidas como ira, e ele coloca as duas, uma seguida da outra. Que é justamente para enfatizar essa ira que ele está derramando sobre os seus inimigos, né? E ele vai fazer isso justamente pisando sobre eles nesse lagar, como a gente falou lá no capítulo 14, que é onde era pisada as uvas para fazer o vinho, né? Aí é nesse momento que o sangue dos inimigos suja as suas vestes. Entendeu? Quando ele estiver pisando lá, aí suja tudo. Então ele vem fazer isso, né? E aí ele destrói completamente seus inimigos ao fazer isso. Essa é a terceira ação. E a quarta ação que é falado sobre ele, né, a respeito dele, é no versículo 16,
que isso é peso. Que ele fala assim, que no seu manto, em sua coxa, está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como assim, né? Tipo, imagine um cavaleiro sentado no cavalo. Está sentado no cavalo assim, e ele está com um manto, né? Essa ideia dele falar sobre a questão da coxa é porque, se tivesse um cavalo aqui eu mostrava, mas não tem. Mas imagine, né, o cavaleiro sentado num cavalo, tipo, uma das partes que fica em ênfase é justamente essa parte aqui, porque ele está assim, né, apoiado no cavalo assim. Então essa parte aqui da coxa, ela fica mais aparente quando você está sentado no cavalo. E essa inscrição que tem não é na coxa, assim, tipo uma tatuagem que tem na coxa, mas é no manto, nessa região aqui, justamente que é a região que, como ele está sentado, né, a pessoa vê assim logo. Não sei se está dando para vocês visualizarem essa imagem, mas usa a imaginação aí. Tem um cavaleiro lá sentado assim, o seu manto, e nessa parte aqui do manto tem essa inscrição. E também é interessante porque essa parte aqui é onde fica, onde era guardada a espada, né? Onde fica a bainha para guardar a espada. Então, é uma parte tipo, que indica justamente esse poder, a autoridade nessa questão de guerra e tal. E é uma parte que fica em ênfase. E o que está escrito nessa parte, quando eu li no grego assim, eu achei tão bonito que eu quis compartilhar com vocês. É isso aqui, ó. É bonito, né? Bonito isso aí. Eu achei bonito demais, né? Hã? Aqui, ó. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não, aqui tem algumas versões que trazem tudo em letra maiúscula. Nessa que eu vi, tá. Mas tem outros que não. Mas eu achei bonito assim, principalmente em maiúsculo. Aí eu quis compartilhar, né? Não sei se no dia vai estar escrito, né, em grego, né, mas eu achei bonito isso aqui. Aí, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Bonito, eu achei bonito. Botei até um quadradinho dourado aqui para ficar arte. Cor de ouro. Então, ó, Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? Isso é uma coisa que está tipo assim, numa área aparente, né? Justamente para dar ênfase, para realmente mostrar isso, que esse que vem com seu exército para guerrear contra os inimigos, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é soberano sobre todos, acima de todos, e ninguém pode prevalecer contra ele. Tanto que depois ele vai falar que os exércitos do mundo, tal, dos ímpios, se reúnem tudinho para guerrear contra ele, mas não dá nem um caldo, né? Porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. No grego? Vixe. Basileum, Kai, Kyrios, Kyrion. Hã? Isso aqui? Ah, é um lambda. Não, é como se fosse um L. Como se fosse o L da gente. Basileum, Kai, Kyrios, Kyrion. Bonito, eu acho bonito isso aí. Que é tipo rei, aí dos reis, né? E senhor dos senhores. É justamente isso. Achei massa. Aí, né, continuando, João vai falar no versículo 17, né, depois dessa descrição desse cavaleiro e de tudo que diz respeito a ele vai falar no versículo 17, continuando a sua visão, que ele viu um anjo que estava de pé sobre o sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu. Aí, em primeiro lugar, esse anjo, ele está sobre o sol. Sempre que a gente fala sobre o sol, alguma coisa que está no sol, ou então brilha como o sol, ou o seu rosto é como o sol, alguma coisa do tipo, remete a essa questão de glória, né, de fulgor, um negócio assim, né, brilhante, resplandecente. Então a ideia é que esse anjo, né, ele tem essa glória também, ele transparece isso, né, porque ele vem da parte de Deus, né? Então ele traz essa glória de Deus, não do próprio anjo, mas de Deus. Então ele está acima do sol e ele faz esse clamor, né, que na verdade é como se fosse um convite. Só que é engraçado quem ele está convidando, né?
ele está convidando as aves. Aí eu achei, que é isso? É um adestrador de aves, né? Então, tipo, como assim ele está convidando as aves? O que é que tem a ver? Aí ele fala. O que é que ele fala para essas aves, né? Ele diz, versículo 17 e 18. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem da carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então o que ele faz é convidar as aves para comer, né? Encher o bucho. E eles vão comer o quê? A carne dos inimigos. Lembram quando a gente falou lá no capítulo 18 que a Babilônia ia ficar desolada, destruída, e as aves iriam, né, ficar lá e comer o resto do povo? É isso. É essa mesma coisa aí. Essas aves que ele fala aqui não é, sei lá, essas aves bonitas assim, né? Que a pessoa cuida em casa. São aves de rapina que comem realmente resto, come urubu, essas aves assim, né, que comem essas coisas. Então ele está convidando essas aves para comer o resto dos inimigos de Deus. Agora imagine, é tipo, por exemplo, tipo assim, né, tipo uma analogia. É como, imagine você vai jogar um jogo de futebol, pode ser, sei lá. Você vai jogar um jogo de futebol contra um time. Aí antes do jogo começar, você fala para o time inimigo. Inimigo não, né? Adversário. Você fala para o time adversário. Ei, prepara... Sei lá, não sou muito bom de afronta não, mas... Ei, prepara o lenço que vocês já vão chorar. Depois do jogo, vocês vão chorar. É como, antes do jogo a pessoa fala isso. Ei, já prepara o lenço aí, porque vocês vão sair daqui chorando. Aí nem começou o jogo, né? Só que a pessoa já está, né, toda assim, falando isso. Essa é como se fosse essa ideia, né, entre aspas. Tipo, o anjo, antes de começar a batalha, ele está dizendo, convidando as aves. Ei, aves, venham aqui. Vai ter muita comida para vocês daqui a pouco. A gente vai destruir essa galera aí. E aí o resto vocês comem, pode ficar à vontade. Enche o bucho mesmo. Tanto que no final, no versículo 21, diz que as aves se fartaram, né? Se fartaram é a ideia de que elas comeram, chega a ficar, né, empanturrado mesmo. Então, tipo, antes da batalha começar, é feito esse convite às aves. E as aves ficam meio que só lá esperando, né? Só a hora de ir lá comer. É justamente para mostrar que a vitória de Deus, de Cristo e do seu povo é certa. Não tem a menor chance, não tem 0,0001% de chance de Cristo perder essa batalha. Não existe. É 100% de chance que ele vai vencer. É certo, é certeza absoluta. Por isso que a gente diz que um dos temas principais de Apocalipse é justamente gerar essa esperança nos crentes, num contexto de perseguição que eles passavam na época. Porque eles entendem que, mesmo que, sei lá, o imperador romano me persiga e me mate, no fim eu venço, eu sou vencedor. Eu venço porque Cristo venceu e vencerá. Então, tipo, a minha derrota é como diz, eu perdi a batalha, mas não a guerra. Posso perder a batalha, mas a guerra eu não perco. Porque a nossa vitória já é garantida, é certeza que Cristo vencerá. E os corpos dos inimigos vão ficar lá, jogados, e as aves vão comer, né, se fartar dos inimigos. Então é por isso que esse anjo faz esse convite às aves. Porque ele já está dizendo, a vitória é certa. Não tem, pode se preparar e vocês vão comer. Isso também é relacionado, esqueci de falar, com o texto de Ezequiel, capítulo 39, versículo 17 ao 20. Ezequiel 39, 17 ao 20. Que diz assim: Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor, chame todo tipo de ave e todos os animais do campo, venham de todos os lugares ao redor e se reúnam para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo.
palavra do soberano, o Senhor. Então Deus já tinha falado a Ezequiel isso, essa mesma coisa. Até a lista das pessoas que João fala lá em Apocalipse, Ezequiel também fala aqui, né? Os poderosos, os príncipes, os reis, pessoas de todos os tipos. É a mesma coisa aqui em Apocalipse 19. O anjo convida as aves para vir comer, participar desse banquete, onde o alimento são os inimigos de Deus, né? Que serão derrotados. Então, é isso que ele fala. Aí, é interessante também porque ele vai dizer, né, que existem pessoas de todos os tipos no meio dessa galera que vai ser destruída, né? Que ele fala, ele vai falar, né? Reis, generais, poderosos, cavalos e cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Isso nos lembra, né? Quando a gente leu semana passada, por exemplo, o versículo, cadê? Qual é o versículo? Sobre a igreja. 5, versículo 5. Que ele diz assim: então veio do trono uma voz conclamando: louve o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, tanto pequenos como grandes. Né? E lá a gente viu que se refere a todos aqueles que são servos de Deus, independente de pessoas, seja pequeno ou grande. Ele está convocando todos aqueles que servem a Deus a adorá-lo. Aqui é a mesma coisa. Do mesmo jeito que no céu vai ter rico, pobre, asiático, africano, americano, brasileiro, gente de todo tipo vai ter no céu. Também gente de todo tipo vai ter, né, contra Deus, né, no exército, fazendo parte dos inimigos de Deus. Por isso que ele fala que vai ter pessoas de todos os tipos, né? Grandes, pequenos, reis, servos, escravos, livres e tal. Então ele fala, todas as categorias de gente vai estar ali no meio. Do mesmo jeito, em contraste com também a igreja, que também vai ter todas as categorias de gentes, mas são a igreja, que está no céu, louvando a Deus, foram perdoados, se arrependeram dos seus pecados, foram salvos pela graça de Deus. Amém? Aí, ele continua falando, versículo 19. Pronto, ele vê toda essa descrição, né? Como se fosse uma preparação para a batalha. Ele vê Cristo vindo no seu cavalo, o seu exército vindo atrás dele, tudo aquilo que representa isso. Aí, logo quando vai começar a batalha, o anjo fala: ei, aves, espera aí, daqui a pouco tem comida para vocês. Aí pronto, chega o versículo 19, o exército de Cristo vem, versículo 19 ele diz: então eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Então ele mostra os dois exércitos, né? O de Cristo e o da besta e seus comparsas. Então eles vão batalhar, né? Estão indo. Tá, tipo aquela cena de filme, né? Os dois exércitos assim. Vai começar a guerra. Vai ser uma batalha. Aí ele fala no versículo 20. Mas a besta foi presa e com ele o falso profeta, que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado, que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Versículo 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Ele não faz nem descrição de guerra. Ele não faz nem a descrição de como aconteceu essa guerra. Tipo, os exércitos vinham um de frente para o outro e eles vinham em alta velocidade, com armas e tochas, e eles se encontraram e começou a batalha ferrenha, e a espada para lá, a espada para cá, e sangue, e morte, e não sei o que lá, e tal, e durou muito tempo, e todos morreram. Não. Ele diz, o exército inimigo se ajuntou para guerrear. No versículo seguinte, a besta e o falso profeta foram presos e os demais foram mortos. Simples assim. Mais uma vez, mostrando que a vitória de Cristo e do seu exército é certa. Não vai ter... Aí pronto, tem alguns comentaristas que até dizem que pode ser que exista uma batalha. Tipo, existe realmente uma luta, digamos assim. Pode ser que não, pode ser que Jesus chegue e diga, acabou-se. Como ele fala, com a espada da sua boca, destruir todo mundo. Ou pode ser que exista por um breve momento, né, uma pequena batalha lá, só que a ideia é que, mesmo que exista por um pequeno momento uma batalha, uma luta, é impossível a igreja e o exército de Cristo perder. E assim,
não vai ter nem baixas, né? Não vai ter nem morte do lado do exército de Cristo. Vai ser só vitória, não tem nem, né? Ser de goleada. Então, a vitória é certa, a vitória é garantida. O exército inimigo se reúne para guerrear contra o exército de Cristo, mas não tem a menor chance. E aí ele fala, é interessante porque ele fala, né, que a guerra acaba rápido, né, sem chance. Aí ele fala, eu não coloquei aqui, mas ele fala no versículo 20, quando ele diz que a besta foi presa e o falso profeta também. Quando ele fala, essa ideia, a palavra que ele usa para ser preso, né, ou ser capturado, é uma palavra que indica, tipo assim, pegar a força. E tipo assim, segurar a força, né? Aí a imagem que eu fico imaginando na minha cabeça assim é como se tipo, fosse Cristo, né? Pegasse assim eles pelo pescoço assim, botasse assim. Aí, eita, massa de eita, meu, foi mal, empolgação. Então ele tipo, é como se ele pegasse assim, né? Eles assim pelo pescoço com força, capturou eles, não tem, eles estão presos. Aí pega eles assim e joga no lago de fogo. É o que ele fala, né? Capturou eles, tanto a besta, que é o anticristo, quanto o falso profeta, que o falso profeta a gente já falou sobre ele, né? A outra besta lá, que forma a falsa trindade. E esse falso profeta, ele vai dizer que foi aquele que enganou as nações para se prostrarem diante do anticristo, que é a besta, e adorarem o anticristo. Então, pega esses dois, aí ele fala, os dois foram lançados no lago de fogo, que arde como enxofre. E é interessante que ele diz que eles foram lançados lá, vivos. Ele não diz que ele os matou e depois lançou, ele diz que ele lançou eles lá, vivos. Ele faz questão de dizer que eles foram lançados vivos, justamente para mostrar que eles vão sofrer, né, o juízo que é merecido para eles, né? E eles terão consciência disso. A ideia de falar que eles serão lançados lá vivos é que eles terão consciência disso. Eles vão estar conscientes desse juízo que estão lá no lago de fogo sofrendo. Eles vão ter noção disso. Por isso que diz que eles foram lançados lá vivos. E no versículo 21, ele fala que os demais, né, os outros, que fazem parte do exército, porque ele fala no 19, né, tem a besta e os reis da terra e os exércitos. Aí somente a besta, aqui, né, por enquanto, somente a besta e o falso profeta é que foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo, como a gente já falou, é a segunda morte, né? O inferno, digamos assim, é o juiz eterno de Deus, né? Aí, somente eles dois foram lançados lá, agora, né? Em primeiro lugar. A besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Os outros, que faziam parte desse exército do mal, né? Eles foram mortos, né, pela espada que saía da boca de Cristo. Eles foram totalmente destruídos. Então não existe, né, e nem existirá e nem existiu a menor chance deles vencerem qualquer tipo de batalha. Eles foram completamente destruídos. E aí ele termina falando que depois dessa destruição dos exércitos inimigos, aí as aves vêm, né, ele fala, e todas as aves se fartaram com a carne deles. É engraçado porque essa palavra fartar é justamente isso aí que ela fala. É tipo, se encheram, ficaram cheias. Cheio mesmo, completo, né? Tem que a pessoa come e fica bem cheião, é tipo isso. As aves ficaram assim. Então elas se fizeram a festa lá, né? Comeram o resto dos inimigos lá à vontade. Foi exatamente isso que aconteceu. Terminada a guerra, os inimigos foram destruídos. Cristo venceu com sua igreja de forma final. Aí todas as aves foram lá e se fartaram com a carne dos inimigos. Então a vitória de Cristo e de nós que somos seu povo, de nós não, né? Nossa, que somos seu povo, é certa. É a vitória certa, 100% garantida, porque estamos com Ele, né? E Ele vence por nós. Amém? Aí, essa parte foi muito massa, muito massa. Só que aí semana que vem não, semana que vem é a Assembleia, mas na próxima semana, depois da semana que vem, a gente começa o capítulo 20. E o capítulo 20 vai tratar de uma coisa que é muito, não vou dizer polêmica, mas tem muitas interpretações, né? Que é o milênio. A gente vai falar sobre o milênio. E a minha intenção é falar de cada visão do milênio, para a gente
né, conhecer, ver como eles interpretam as coisas e tal, e aí, né, ficar a par disso, certo? Então, é isso. Vamos orar para a gente encerrar. Amém? E a galerinha aí do YouTube, já sabe, né? Deixa o like. Valeu.